Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Vamos analisar aqui o clássico Flamengo 1, Vasco 1 e a imprensa esportiva repercutiu, porque agora o Flamengo já vira o canhão para a partida da Libertadores da América contra o Estudiantes. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal, meu Megão React, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. O clássico carioca, 1-1, Flamengo e Vasco da Gama. A gente ouve os treinadores Felipe Luiz e Fernando Diniz. Como eu falei para vocês, ter calma e tranquilidade. Os resultados a gente não controla, né? Nós não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. Queremos, vamos trabalhar para isso, mas o resultado nós não controlamos. Controlamos o nosso trabalho, o nosso dia a dia e fazer com que os jogadores continuem acreditando nesse caminho que foi traçado e que eles vêm seguindo e vêm performando de uma forma esplêndida e não se desviar, não deixar que os resultados afetem na parte mental, porque muitas vezes acontecem as oscilações com a sequência de jogos, né? Então, nosso time está jogando bem, está criando, está fazendo grandes atuações e entender que esse resultado de hoje temos que apagar o mais rápido possível para poder estar com a cabeça boa para essa volta da Libertadores. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem... A pontuação que a gente tem no Brasileiro, ela não condiz com o que o time produziu. A gente deixou aí pelo menos uns 8 pontos muito claros que a gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo emblemático porque é um clássico e o maior rival. E é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Flamengo e Vasco 1-1, Jean Oddi. Como é que foi esse clássico carioca? Cara, eu acho que assim, primeiro, se a gente pegar, obviamente, qualquer confronto entre Flamengo e Vasco, é normal você chegar nas tais estatísticas que o Marra citou ao final do jogo e você ter uma expectativa de gol bem maior pelo que o Flamengo produz, ter mais finalização, ter mais tudo, né? É normal, porque a diferença dos elencos ela é considerável. Quando o Diniz fala em elenco multimilionário e tal, ele não está, evidentemente, exagerando. Achando desculpas. Exato, eu acho que é um fato e todo mundo sabe. E acho que o que é muito legal do Felipe Luiz é que o próprio Felipe fala isso o tempo todo, né? Ele não é daquele cara que fala, não. Ele fala, eu tenho o melhor elenco da América do Sul, eu tenho que produzir, eu tenho... É bom porque o cara, assim, também confia no potencial dele. Acho que a tranquilidade do Felipe é necessária nesses momentos. É claro que o torcedor fica chateado por não vencer, justamente por essa diferença. Mas não acho que hoje tenha sido um absurdo o empate, não. Hoje não é um jogo como, sei lá, tantos jogos que a gente já viu do Flamengo, que ele perde chance, desperdiça uma chance atrás da outra, martela e acaba depois sofrendo um golzinho e tomando o empate. Hoje eu achei que não, acho que pela diferença, pelo plano do Vasco, as coisas andaram até de uma maneira justa para o que foi o jogo. E sabe, é um clássico também, é Flamengo e Vasco. Respeitar, né? É isso, exatamente, porque senão parece que o Flamengo, por ter o melhor elenco... Não precisa nem ter adversário, não precisa É nem ter isso, campo, porque né? assim, uma coisa é você pegar os times que estão na zona do rebaixamento e jogar em casa contra esses times e dizer, não pode deixar esses 2 pontos. Mas nós estamos falando de Flamengo e Vasco. Então é um negócio que assim, senão fica essa insanidade que a gente vive muito no futebol brasileiro, de todo o torcedor achar que o seu time, sobretudo aqueles mais poderosos, tem que ganhar todos os jogos. E outra, não tem nem a questão de, não devia ter poupado e tudo mais. Cara, o Flamengo foi o que menos poupou. Se a gente olhar de todos os times, o São Paulo mudou o time inteiro, o Palmeiras mudou o time inteiro. O Flamengo jogou com 5 titulares que atuaram contra o Estudiantes. Então essa seriedade que eu tenho ressaltado, que o Flamengo leva o Campeonato Brasileiro e que é essencial para quem tem o melhor elenco, eu vou ressaltar de novo, ainda que dessa vez as coisas não tenham dado tão certo, porque não dava para exigir que ele escalasse mais do que 5 titulares, se é que a gente pode falar de 5 titulares. Eu estou
pegando como base o time que jogou contra o Estudiantes. Então, não menosprezou o jogo, levou o jogo muito a sério, escalou um time muito forte, mas, cara, o futebol é assim, né? Não, é claro, concordo com isso também. Acho que é preciso destacar que o Vasco começa tomando gol, o Vasco cria situações, o Rossi faz algumas boas defesas, o Vasco tem crescido também. Acho que é preciso entender isso. E uma ressalva histórica importante, né? É muito legal ver o Ryan. Muito. É muito legal. Por quê? Porque nasce, às vezes, no momento que você menos espera. Com o clube em uma crise, com dificuldade até de identidade de jogo também, mudança de treinador e tal. E às vezes a aposta não é no jogador, não é a que você espera e às vezes nem a que ele espera e não é tão óbvia, mas é jogador, né? É jogador, sabe? Você está passando por tantos testes para mostrar que é jogador. Então, e falando do Flamengo, assim, eu acho que é preciso a gente contextualizar que é uma semana especial para times que estão com duas disputas sul-americanas. O Flamengo tinha mesmo que poupar jogadores, concordo com o Jean, e quando eu vi o Saúl jogando, eu falei, mas precisava? Mas assim, talvez a lógica de muito torcedor tenha sido inversa do tinha que ter mais titular. Não, tinha que ter menos titular, né? E já ia fazendo um golaço também com aquela bola na trave. Sim. O Flamengo tem uma ideia de jogo bem estabelecida, o Flamengo incomoda o adversário o tempo inteiro quando ele tem a bola, ele vai para dentro do adversário o tempo inteiro, é rápido, dificilmente erra. É um time que erra muito pouco, erra passe, erra drible, erra muito pouco, dificilmente rifa a bola. E você imagina jogar contra esse time e o Vasco merece mérito. Porque o Vasco é inferior na tabela de classificação, na folha de pagamento, na montagem de elenco, na paciência para montagem de elenco, na paciência para conquistar título. E o Vasco fez um bom jogo. Você não pode tirar disso. Senão fica uma conversa unilateral. Sempre. O mundo gira em torno do Flamengo e do Palmeiras. Acho que foi o Abel, do que eles fazem ou deixaram de fazer, né? Acho que foi até o Abel que falou sobre isso, né? Sobre o River. Não, sempre tem um outro time do outro lado. Um detalhe. E aí, Jesus? Não, vou pegar o gancho do Marra em relação ao Ryan, por exemplo, que é um moleque que está nas seleções de categoria de base desde sempre, né? Só que quando ele foi chegar no profissional, por conta da estatura física ali, né? Da estrutura física dele, ele era testado no lugar do Verratti, como centroavante ali. Ficar mais paradão. Só que o Ryan era ponta. O Ryan sempre foi ponta direita lá, né? Trazendo para dentro muitas vezes. Só que por conta da estrutura física, era lá o Ryan de costas e não adianta. De costas ele realmente não ia conseguir jogar. E agora, né, depois da forma que se desenrolou esse ano, ele conseguiu ali conquistar a titularidade pelo lado direito, justamente no momento que ele volta do Sul-Americano. Porque o Vasco tentou o Garré pelo lado direito. E o Garré não estava conseguindo jogar de forma alguma, porque o Garré tinha mais ali um costume, né, de jogar por dentro, só que aí tinha ainda Payet, enfim, o Nuno Moreira chega e toma conta da ponta esquerda, só que faltava a ponta direita. E aí o Ryan chega muito bem. Eu queria destacar mais um, por exemplo, o Cauã Barros, que é outro da questão de volante do Vasco, porque o Jair acabou de se machucar novamente, vai ficar muito tempo fora, no momento que o Diniz tinha arrumado o meio-campo do Vasco, que era Tietê e Jair, porque o Hugo Moura estava tendo que jogar na zaga, né? Por conta das improvisações ali, por a ausência. E pela falta de zagueiros também, né? Que agora chegou, por exemplo, Robert Renan chegou, mas hoje mesmo saiu, né? Por causa de concussão, então já está fora do próximo jogo também. Cuesta fez e o Cuesta mais um bom jogo. Fez um baita então o Cuesta mais, novamente, o Cuesta fazendo um bom jogo. Mas foram jogadores que chegaram agora, né? Jogadores que chegaram agora e o Diniz conseguiu. mais assertiva, né? O Matheus França mesmo para revezar com o Coutinho, porque o Coutinho novamente, isso daí é um ponto de atenção, né? Chegando na parte final da temporada, o Coutinho de novo não conseguindo, já extenuado aos 20 ali, né? 15 minutos do segundo tempo, já dava para ver tranquilamente que o Coutinho já estava muito cansado. Mas ele é a grande força criativa. Sim. O Diniz foi questionado sobre isso na coletiva, sobre o Verratti e o Coutinho também apresentarem esse cansaço. E ele falou que foram os jogadores que se entregaram também muito à marcação. Ao longo do ano todo, uma marcação muito positiva do Vasco, né? O Felipe Luiz falou sobre isso, que o Flamengo faz o gol e depois o Vasco encaixa uma marcação, até que muitas vezes individual,
E o Flamengo, ele não consegue encontrar esses espaços, assim, Muito os pelo próprios Cauã. jogadores, exatamente. Então, meio. o Hugo Moura fez uma boa partida. Acho Uma que improvisado. Uma improvisado mais uma vez, exatamente. Então, acho que hoje, coletivamente, o Vasco ele conseguiu, se não acima, mas igualar a competitividade com o Flamengo e entrar nessa disputa, assim, bola a bola, né? Porque o segundo tempo, o Flamengo, de fato, aí sim, o Felipe Luiz olha para o banco de reservas e vai chamando, né, a galera. Arrascaeta. E mesmo assim, o Vasco consegue segurar muito bem. Eu fiz a pergunta para o Santos, que era assim, o Santos de hoje, dando o devido desconto ao São Paulo, todo mexido, ele não tem cara de rebaixado? Eu faço a mesma pergunta. O Vasco de hoje é um Vasco que, aos trancos e barrancos, se salva ou não? Esse selo de luta contra o rebaixamento não será vencido até a 38ª rodada. É isso, e não me venha mudar de foco. Não, acho que é isso. 38ª, você tá querendo matar o torcedor do Vasco do Corinthians. Eu já queria livrar. É que você eu vi a cara de vocês franziram a Mas sabe testa. qual é o ponto principal, pra mim, da temporada do Vasco agora, dessa briga contra o rebaixamento? É que o Vasco não tá conseguindo ganhar em casa. Eu acho que esse é o ponto principal. Por exemplo, o torcedor vascaíno tem lá, óbvio, né, todo o carinho, todo o amor por São Januário e faz de São Januário, né, tenta sempre, em todas as partidas, fazer de São Januário território hostil mesmo ao adversário, que o adversário não consiga respirar. Só que o Vasco não ganha em São Januário desde maio, me corrija se eu estiver errado, acho que é desde maio, contra o Fortaleza, se eu não estou enganado, que o Vasco não consegue ganhar. Então, assim, já é um motivo de preocupação também pro torcedor vascaíno, porque é isso, beleza, você sobe a régua no clássico, você consegue igualar na vantagem, porque é clássico, 17 de maio, né? Porque é clássico, você tá contra o seu maior rival, não importa se ele tem mais dinheiro, não importa se ele tá brigando na parte de cima, não interessa se tá na Libertadores, é o seu rival. Então você sobe um pouco mais a régua ali na vontade e tenta igualar. A torcida mesmo marcando presença lá no Maracanã, porque no Rio ainda tem, né, a questão das duas torcidas em clássico. Só que aí quando você chega em São Januário, que é o seu território, que é a sua casa, o Vasco não tá conseguindo ganhar. Eu acho que se o Vasco tivesse conseguindo fazer os resultados dentro de casa, o torcedor vascaíno estaria um pouco mais tranquilo em relação, né, a essa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu já falei que acho que assim, a zona de rebaixamento é uma zona de rebaixamento com grandes chances de ser rebaixada. Os que estão lá, eu quero dizer. Agora, se você pega os times imediatamente acima da zona de rebaixamento, nós temos Vasco, Atlético Mineiro, Santos, Inter e Grêmio. Olha quais são os 5 times imediatamente acima da zona de rebaixamento. Isso para dizer... Acho mais normal que os que estão lá sejam rebaixados pelo momento que vivem, apesar do Fortaleza, que eu tô com marra. Eu acho que o Fortaleza ainda teria a possibilidade de... Só que assim, se um desses times sai dali, se um consegue emendar uma sequência de vitórias... Ou quem ele puxa. Como tantas vezes já aconteceu, é muito pouco provável que um desses gigantes não seja rebaixado. Então... Vamos mudar de assunto para um clássico. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos dar uma olhada rapidinho como que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro jogou, venceu a partida contra o Bragantino. E aí, vamos analisar como que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Nação, olha só como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo na liderança com 51 pontos, 23 partidas. E o Cruzeiro assumiu a segunda colocação com 50 pontos, só que com 24 partidas. Tem uma partida a mais que o Flamengo. Já o Palmeiras, na terceira colocação, com 49 pontos, 22 partidas, tem uma partida menos que o Flamengo. Caso o Palmeiras vença essa partida, o Palmeiras passa o Flamengo na pontuação. Por isso, a importância do Flamengo não perder pontos. Claro, era um clássico, tudo podia acontecer nessa partida, mas, cara, eu acho que esse ponto pode fazer falta lá na frente, né? A gente espera que o Palmeiras perca essa partida atrasada. O Cruzeiro tá encostando também, mas o Flamengo não pode dar mole, né? Podemos dizer assim. Agora o Mirassol, cara, que campeonato brasileiro tá fazendo o Mirassol. E eu vou dizer uma coisa pra você, merece muito chegar aí e conquistar uma vaga pra Copa Libertadores da América. Tá jogando muito, cara. Tá jogando, olha só, as últimas 5 partidas, 4 vitórias e 1 empate. Pô, tá jogando muita bola o Mirassol.
Botafogo na quinta colocação, 39 pontos. Bahia na sexta colocação, 37 pontos. São Paulo na sétima com 35. Fluminense na oitava colocação, 31. Nona colocação, Bragantino, 31. O Corinthians na décima colocação com 29 pontos. Conseguiu perder hoje pro... Não desmerecendo o Sport, mas conseguiu perder hoje pro Sport, último colocado do Campeonato Brasileiro. 11ª colocação, Ceará, 28 pontos. 12ª, Grêmio, 28. 13ª, Internacional, 27. 14ª, Santos, 26. 15ª, o Atlético Mineiro, com 25. 16ª, o Vasco, com 24. Ó. 17ª, o Vitória, com 22. 18ª, Juventude, 21. 19ª, Fortaleza, 18. E na 20ª colocação, o Sport, com 14 pontos. Assim ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. Então é isso daí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o like, se inscreva no canal. Assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo para vocês. E aqui desse lado, ó, tem a coletiva do Felipe Luiz e tem o pós-jogo do Flamengo de hoje. Só você clicar e acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.